Oi, gente, a gente está aqui com a professora, eu vou chamar de professora, não tem jeito, porque é a minha professora de mestrado, minha orientadora querida do meu coração. Então, é a Aline Veras, que é mãe do Arthur, de 8 anos, né? Uma pessoa autista. E ela está aqui hoje, não como minha professora, né? Como mãe do Arthur. Mas como mãe do Arthur. E é sobre isso que eu quero que você fale hoje pra gente, né? Sobre a experiência. Como é ser mãe do Arthur? Ser mãe do Arthur é um privilégio e um desafio, né? Parece como ser mãe de uma maneira geral. Ser mãe, a maternidade, toda maternidade tem os seus desafios. Com certeza. Né? No caso do Arthur em particular, eu sou mãe do Arthur, de 8 anos, autista, e sou mãe do Carlos, de 7 anos, neurotípico. Então a gente ainda tem esse contexto familiar para equilibrar duas crianças com a faixa etária muito próximas, mas uma criança autista e a outra criança neurotípica, né? Então, com demandas muito diferentes, com contextos muito diferentes e com necessidades diferentes. Sim. Né? Então, o Arthur é uma criança de 8 anos, autista, não falante. Né? Então, tem essa questão da ausência ou limitação, na verdade, porque ele solta uma palavra solta aqui, outra acolá, mas da comunicação pela fala. Isso, né? Eu fui corrigida uma vez, assim, ele não é não verbal, ele é verbal porque ele entende. Ah, tá. Certo? Isso me corrigiram uma vez, essa aí eu digo faz todo sentido. Sim. Ele entende, então, e ele se comunica com a gente de outras maneiras, né? Ele está usando comunicação aumentativa alternativa, então ele usa o tablet, ele usa o aplicativo. Porque eu acho fantástico essa questão da comunicação aumentativa alternativa, porque a criança pode realmente se comunicar, tem as imagens, né? Ele ainda está em processo de alfabetização, ele ainda não escreve frases complexas e tal, mas ele se comunica por esses aplicativos, por esses pictogramas, né? A primeira vez que ele eu quase morri, que eu quase infartei, né? Foi quando ele pegou o tabletzinho, né, e colocou, né? Eu amo mamãe, quase morri, mamãe quase teve um infarto, tá certo, né? Mamãe fofa, tá certo? Então, quer dizer, é muito legal. A comunicação alternativa, ela dá muitas possibilidades, porque permite que a pessoa consiga se comunicar. Sim. É muito interessante isso. E assim, que bom que você fez essa correção, porque realmente são detalhes que fazem toda a diferença, né? E eu convivo, né, com o autista também, e ele não fala, mas ele se comunica também. Exato. Né? E a gente diz, ele sabe escrever, né? Mas porque ele monta, né, e tudo mais. Mas mesmo assim eu usava não verbal, né? Então, mas é muito bom, porque informação faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E aí entra a questão da associação, né? Eu acho que tem tudo, eu acho que tem um movimento em torno que faz rede de apoio também, né? Eu acho que tem muito isso, daí faz uma diferença muito grande na vida das famílias, né? Das famílias que têm pessoas. Fazem. As associações, os grupos de pais e os grupos de pessoas autistas de uma maneira geral. Que foi algo assim que me fez crescer muito, me fez aprender muito, me fez inclusive me conhecer melhor. Foi quando eu comecei também a conviver com pessoas autistas, entendeu? Autistas adultos, então assim, que puderam falar sobre as suas experiências da infância, tá? E engraçado porque quando eu tenho o diagnóstico do Arthur de autismo, né? Porque é quando isso me leva a conhecer a associação de pais, depois me leva a conhecer grupos e associações de pessoas com autismo. Mesmo já sendo médica, inclusive, foi quando eu diagnostiquei algumas neurotipias minhas. Por exemplo, eu sou sinesteta, né? Então assim, eu tenho uma sinestesia cor, né? Cor, som. Gera um processo de autoconhecimento também, né? Então assim, aí eu digo, nossa, aí eu fui vendo várias neurodivergências que eu também
tinha. Então, assim, foi um processo de e aprendi a respeitar também essas neurodivergências, porque isso é muito bacana, né? Então, a minha neurodivergência é principalmente som-cor, mas ela também tem um pouquinho de som-sabor. Então, às vezes, isso que eu só fui, que eu não entendia porque que às vezes eu ia no mesmo restaurante, eu comia a comida, eu sentia o gosto e depois não era a mesma coisa. Porque o som ambiente faz com que eu mude a percepção do paladar. Para quem não sabe o que é sinestesia, é mais ou menos assim, o nosso corpo ele capta uma sensação e o cérebro manda a resposta daquela sensação. Então, assim, você está vendo uma cor vermelha, manda essa mensagem para o cérebro e o cérebro manda a informação que você realmente está vendo vermelho, né? Você escuta um som, o cérebro manda aquilo, enfim. É como se os cruzamentos um interferisse no outro, embaralhasse, né? Então, lembra, por isso que tem a figura de linguagem de sinestesia, né? Enfim, mas aí eu só fui descobrir isso depois. Depois do Arthur. Do Arthur na sua vida. Na minha vida. Então, assim, o Arthur, ele agregou, ser mãe do Arthur me permitiu me conhecer melhor. Isso foi muito positivo. Essa campanha do autismo tem que fazer, esse é o objetivo, né? Assim, fazer com que a sociedade passe por esse processo também, né? Isso, exatamente. E uma outra questão é que conhecer o Arthur me fez perceber como, e gente, e eu vou falar isso sabendo que eu tive uma excelente formação, tá? Mas como a nossa formação profissional ela é falha, a nossa formação acadêmica é falha. Como nós não aprendemos de verdade o que é autismo durante a faculdade. Sou médica e durante a minha faculdade eu aprendi. Médica doutora. Exato, aprendi. Não aprendi o que era autismo. E na verdade internalizei uma série de estereótipos completamente equivocados sobre, que eu fui desmontando esses estereótipos, conhecendo o Arthur e convivendo com o Arthur, tendo o privilégio de conviver com ele. E a grande dificuldade é a gente ver aquela criança, a gente saber que aquela criança tem uma série de possibilidades, uma série de potências e ao mesmo tempo saber que existe uma grande probabilidade de que essas potências sejam ceifadas por uma sociedade que não consegue visualizar. A gente primeiro pressupõe a incapacidade, segundo a gente padroniza essa incapacidade. Então, por exemplo, eu já escutei um relato de um autista também não oralizado, mas que se comunica muito bem com a comunicação aumentativa alternativa, né? Ele falando de que como ele tinha dificuldades com as terapias por conta das repetições. Porque ele dizia o seguinte, olha, e a gente sabe que as repetições são muito importantes para um grande número de autistas, tá? Mas ele colocava que para ele me irrita. Porque eu entendia da primeira vez. O que eu tinha era a dificuldade de concatenar e fazer. Sim. Mas a repetição do comando me irritava e aí eu parava por conta dessa irritação. Então, assim, não tentar escutar, não tentar entender muitas vezes por que aquele autista está recusando aquele atendimento, recusando a intervenção, é uma falha que às vezes a gente tem. E na ansiedade de ajudar, a gente pega e fica forçando. Né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente tem que estar o tempo todo tomando cuidado. Eu acho que, pelo menos foi isso que eu aprendi com o Arthur, que ele me ensinou muito. O grande foco é tentar escutar, tentar entender. Né? Porque eles sempre tentam comunicar, gente. Se cada um de nós é um mundo, e é uma coisa que eu costumo dizer, Isso. Cada um de nós é um mundo, né? Cada pessoa do espectro autista também é um mundo, e um mundo ainda, né, talvez mais difícil para nós, né, assim, descobrirmos, porque talvez seja mais difícil a questão da comunicação em alguns casos, enfim. Mas é um mundo, e cada um vai ser um mundo também. Não tem uma coisa, o espectro ele é muito amplo, né? É muito diverso. É muito diverso. Né, assim, é interessante isso, porque eu consigo me comunicar relativamente bem com o Arthur. E na verdade, tanto eu quanto o pai dele, certo? A gente tem uma comunicação muito boa, a gente consegue se entender muito bem. A gente consegue, inclusive, entender
está querendo falar algumas palavras que outras pessoas não entendem que ele falaram aquilo, mas a gente já está... Então, assim, Arthur, ele tem uma autonomia dentro de casa compatível com o de uma criança de 8 anos. Inclusive com a questão das obrigações. Então, ele brincou, arruma os brinquedos, arruma as coisas, está na hora, tira, terminou de comer, leva o prato para a pia. Que isso é uma coisa que geralmente é muito difícil. Muito difícil. Mas aí eu volto a dizer, o que eu aprendi? Que por que tem dificuldade? Por conta da maneira como às vezes a gente tem que ensinar. Sim. Às vezes a gente tenta ensinar como se a gente estiver de uma forma muito mecânica, sem... tem que entender a individualidade e dialogando para saber como é que vai funcionar comigo com ele. Como é que vai conversar com ele? Tá certo? Então, assim, a gente consegue ter obviamente tem dificuldades. Sim. Claro que tem dificuldades. Né? E as principais dificuldades elas acontecem exatamente quando por algum motivo a gente não consegue essa comunicação. As instituições elas acabam ignorando essas singularidades. Né? Então, por exemplo, isso acaba contribuindo, por exemplo, para a dificuldade de inclusão escolar. Sim. Né? Por quê? Sempre se parte do pressuposto de deficiência intelectual atrelado ao autismo, que às vezes vem, mas que nem sempre está presente, e ignorando que essa dificuldade de aprendizado muitas vezes está associada à deficiência de comunicação. Sim. Aí não tem um investimento adequado na comunicação, não existe um investimento adequado na adaptação, e aí se reforça que a criança é incapaz de aprender. Né? Gente, a inclusão escolar ela é uma realidade em diversos locais. Existem exemplos práticos disso, não é utópico, é real. É real, tá? Agora, mas ela não funciona. Em diversos locais ela não funciona. Primeiro porque não se acredita nela e não se investe, apesar de já estar na legislação. Sim. Então, ao invés de brigar para mudar uma legislação que está adequada, talvez fosse interessante a gente lutar para que essa legislação fosse efetivada. Sim. Né? Porque o que acaba acontecendo? Como o nosso modelo educacional ele é aquele padrãozinho, aquela coisinha bem fordista e bem ainda tem muito que evoluir. Ainda tem muito que evoluir. Não são só as crianças neurotípicas. Qualquer criança que fuja daquele padrão vai ter dificuldade de se adequar no modelo escolar padrão, que não permite adequações. Então, o processo de inclusão escolar ele é benéfico não apenas para as crianças autistas, não apenas para as crianças hiperativas, mas para